Dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Luta contra a Violência à Mulher. E no show business, no meio musical, no meio artístico, está cheio de casos a respeito disso. É o que nós vamos falar um pouco nesse vídeo, juntamente num papo com o Paulo Barão. Presta atenção. Você quer ser um grande artista como esses caras que estão aqui atrás, você está no lugar certo. Pois é, meu amigo e minha amiga, o nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte: você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece, né? Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link, você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que no dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Luta contra a Violência à Mulher. E é uma data que foi escolhida para homenagear, eu não sei se você sabe disso, mas essa data não é à toa. Antes de eu começar com esse papo muito sério aqui, é claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você vai visitar nossa loja, você vai adquirir o livro do Paulo, o Rocking All My Dreams, que conta várias histórias de bastidores. E você precisa saber, primeiro, que o Paulo está aqui conosco. E aí, Paulo, tudo bem aí? Tudo bem, Regis. Bom falar contigo. Momento especial hoje, né? E essa data, meu amigo e minha amiga, que você está assistindo o vídeo aqui, ela não foi escolhida aleatoriamente, porque o dia 25 de novembro foi o dia em que foram assassinadas 3 irmãs na República Dominicana, que eram conhecidas como Las Mariposas, e elas foram assassinadas no dia 25 de novembro de 1960, porque elas se opunham à ditadura do presidente Rafael Leônidas Trujillo, lá na República Dominicana. E elas foram assassinadas nesse dia. E aí escolheu-se essa data para se institucionalizar oficialmente o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Mas, meu amigo e minha amiga, esse dia é todo dia, porque é absolutamente inadmissível qualquer tipo de violência, principalmente contra a mulher. E eu e o Paulo Barão aqui estamos cansados de saber de histórias do show business envolvendo violência contra a mulher e todo tipo de violência. Correto, Paulo? Correto, isto vem de lá atrás, né? Eu acredito que é uma situação que, logicamente, todos vemos de famílias que éramos de família machista, inclusive nossos antepassados eram machistas, mas foi tendo uma evolução. Eu acredito que é ridículo e absurdo que, em pleno século XXI,
já no ano 20, e ainda se veja casos de maltrato em cima da mulher, não só físico, sino muito psicológico, muito de marginalização. Eu acredito que estamos, não sei se por essa situação de também alguns governantes ter dado um passo meio diferente, fez a todo mundo ir involutivamente ante nosso comportamento de civilização, mas eu me encontro em um momento que acredito muito dramático de novo ante esta situação. Acabamos de ver, inclusive, o próprio caso daquela menina que aconteceu em Florianópolis, um caso absurdo. Então, assim, você está se referindo à menina blogueira, né? Perdão? A blogueira Mariana Ferrer, né? Exatamente, e que aconteceu, inclusive, em uma casa que é para fazer espetáculos, casas de shows. Então, assim, isto quando você vai passando um pouco por a vida de muitos desses artistas que triunfaram lá atrás, inclusive desde o princípio da Aretha Franklin, Janis Joplin, Tina Turner foi um grande caso de ter recebido abuso terrivelmente de espancadaria com o marido, ela sendo sometida. Então, como nós estamos falando disso do final dos anos 60, estamos já no ano 20 de 2020, e ainda parece que estamos retrocedendo. Terrível, cara. Mas, Paulo, sabe o que acontece? Você até citou agora o final dos anos 60, mas isso é muito lá para trás que começou, cara. Assim, infelizmente, assim, a ONU pode institucionalizar o dia de combate à violência, mas, infelizmente, nada mudou. Nada mudou. E, assim, eu tenho certeza absoluta que eu aposto quanto vocês quiserem, você, Paulo, vocês que estão assistindo, eu aposto quanto vocês quiserem, cara, que todas as mulheres do meio artístico, vamos falar um pouco, vamos centralizar um pouco a coisa dentro do universo artístico, porque o show business, e você, Paulo, sabe muito bem, ele é um reflexo do mundo real. Totalmente. Totalmente. Então, assim, o que acontece, cara? Eu aposto quanto vocês quiserem, cara, que todas as mulheres que trabalham no meio artístico já sofreram algum tipo de violência. E não estou falando só de violência física, não. Estou falando físico, que a gente vai falar, é o dano físico em si, é o dano sexual, a violência sexual, e também, cara, a violência psicológica, cara. Ameaça, coerção, chantagem, privação arbitrária de liberdade de movimento, e isso, cara, vale tanto dentro do universo do show business, tanto na vida pública, quanto na vida privada. Totalmente. Eu vou, inclusive, sem ir muito longe, eu vou aqui relatar uma situação que aconteceu comigo. Saiu isso na internet há pouco tempo. Foi matéria em todos os sites, e várias bandas terminaram saindo desse cara. Eu vou explicar. Tem um americano, ele se chama John Finger, que era um booking muito importante nos Estados Unidos. Inclusive, ele foi booking do Angra. Para você ter uma ideia, foi booking do Angra, Nightwish, muitas bandas grandes, tá? Douro, inclusive. Toda aquela turminha tua, né? Toda turminha. Né? Angra, Nightwish, Score, é aquela turminha do Paulo Barão, né? E esse cara, para você ter uma ideia, com minha própria assistente, ela fez um terrorismo do pior jeito que você pode imaginar, chamando de prostituta, chamando de todas as baixarias que você pode imaginar. A menina teve que abandonar o serviço, porque ela precisava se tratar. Ela terminou tão mal com os ataques desse cara, mas eram tão selvagens. Sabe, dá impressão, eu fui acompanhando aos poucos, isso feito por e-mails, por telefone, eu fui acompanhando, e sabe que dá uma impressão? Como quando você vê um gigante e uma mosquinha, uma formiga. Os pássaros eram tão fortes, mas tão fortes. Eu nunca teria coragem, nem para um cara, falar algumas coisas como eu vi
que acontecia. E quando eu tentei chamar isto para atenção para os músicos, inclusive da própria banda, o que aconteceu? Eles ficaram, com exceção de um ou dois, que um vivenciou, no caso o próprio Felipe Androli, por exemplo, ele vivenciou essa situação, porque quando ele foi tratar com o indivíduo também atropelou ele, que chamou de todo mundo das piores coisas. Mas a própria banda, por seus interesses de se proteger, de que ter medo de não voltar a entrar nos Estados Unidos, o que acontece? Recuam. E isso continua acontecendo muito em vários países que eu já percebi. Não é apenas um caso, são vários casos desse tipo. Porque, na verdade, essa violência, cara, essa violência toda, eu não quero entrar na parte psicológica da coisa, que não é o caso. Mas essa violência, ela ocorre, me desculpe, ela ocorre basicamente porque existe aliás, sempre existiu, e ainda existe hoje, não adianta a gente falar que não, porque existe uma relação desigual e até mesmo hierárquica de poder entre homens e mulheres, não é só no meio artístico, não, cara, na sociedade, cara. Assim, a construção social é que continua errada. Continua errada. E você mesmo citou, por exemplo, que os exemplos que no show business são muito conhecidos. Tina Turner, por exemplo, que apanhou demais do Ike Turner, né? Voltando muito lá atrás, né? Você até citou uma coisa no final dos anos 60, Paulo, mas voltando muito lá atrás, você tem os casos da Billie Holiday, que era uma cantora maravilhosa, foi vítima de violência. Quem mais? Mais recentemente, por exemplo, Whitney Houston, que apanhou muito. Ela foi casada com um picareta, lá, um cantor chamado Bobby Brown. Apanhou muito. Você está entendendo? Muito. Eu lembro também de todas aquelas atrizes que foram vítimas daquele mega produtor de Hollywood, o Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Todas essas mulheres que... Aí, quando estourou o escândalo... E aí passaram mais de 100, foram centenas de pessoas. Aquela atriz, a Halle Berry, por exemplo, cara, ela é surda de um ouvido. Pouca gente sabe isso. Ela é surda de um ouvido, cara, por causa de uma agressão de um ex-namorado dela. Aí, quem acompanha o universo do hard rock, evidentemente, sabe da Pamela Anderson, que apanhava do Tommy Lee. Tá entendendo? Quem mais? A Bjork, a Bjork trabalhou naquele filme Dançando no Escuro, e ela acusou, ela evidentemente não deu nome, mas ela falou, por exemplo, que ela foi vítima de assédio sexual de um diretor dinamarquês. Quem era? Era o Lars von Trier, que tinha dirigido a Bjork no Dançando no Escuro. Cara, o Ozzy tentou matar a Sharon Stone. Total. Todo mundo sabe essa história. Então, a Sinead O'Connor também teve. Também. E ainda ela não se recuperou, inclusive com tratamento psicológico. E vamos lá, tem abuso sexual aos Runaways. Você lembra? A baixista menina, ela foi, inclusive, retratada isso no filme, com 16 anos, foi estuprada, drogada. Então, assim, se você vai passando no passo do mundo de cada mulher, a Janis Joplin mesmo, no relatório da vida dela, você mesmo comentou dessas coisas. Ela, como ela era diferente, começou essa agressão porque era gordinha, era forte a agressão por ser a gordinha, depois, por ela ter sido diferente, foi atacada também por os caras. Cara, então, assim, uma sociedade que vem muito perturbada de lá atrás, muito perturbada. Eu acredito, eu tenho um conceito seguinte: todos nós vimos de nossas famílias, de nossos tataravós, vêm de famílias machistas, todos vemos de famílias machistas. Só que foi passando a evolução do ser humano, onde isso passou de ser. Tipo, já a geração do meu pai já era menos. Eu, nesta geração, já não entendo isso como uma coisa normal. Eu já não entendo uma coisa como normal. Agora, você ver que um jovem de 25, 30 anos
faz esse tipo de coisa, ele vê uma mulher gostosa, como chamam, vê uma mulher delícia, como chamam, ele já está atacando. Tipo assim, para você ter uma ideia, eu não consigo levar a minha filha de ônibus, não poderia ter de ônibus minha filha, porque eu já sei que ela já relatou mais de 10 vezes sendo alvejada dentro de um ônibus. 10 vezes, cara. Você tem noção em um dia? Então, isso é um verdadeiro absurdo, cara. E eu vou falar um negócio para você. A coisa chegou num ponto tal que a própria sociedade, quando você hoje chegou a coisa numa determinada maneira, cara, e como a gente acompanha, por exemplo, os bastidores da música e da TV, no meu caso, que eu também trabalho em televisão, a gente conhece histórias assim repugnantes. Você está entendendo? Porque o que acontece, cara? Normalmente, cara, o artista, que é o herói na tela da TV e do cinema, o cara, no fundo, é um canalha na vida privada, cara. Meu, pega aí grandes astros de cinema, por exemplo, que se provaram verdadeiros crápulas na vida real. Quem? Mel Gibson, Nicolas Cage, Charlie Sheen, Charlie Chaplin, que era pedófilo. Nossa. O negócio do Charlie Chaplin, cara. O Charlie Chaplin era pedófilo. O negócio do cara era transar com menininha de 14 anos. Pô, isso... Aí você pega, quem mais? Eminem dava porrada na mulher. O Chris Brown, que é um cantor medíocre, que batia lá na Rihanna. Bill Cosby. O Johnny Depp, que foi agora, entrou com uma ação, porque um jornal londrino chamou ele de espancador de mulher, ele entrou com uma ação e perdeu a ação. Então o que acontece? Todo esse cenário... E são ícones da sociedade, né? São ícones da sociedade. Tipo, você não está falando de qualquer ser humano, está falando de ícones conhecidos por milhões. Então, eles são o grande exemplo de lo que as pessoas vão seguindo. Por isso que digo. E é generalizada, essa violência é generalizada, cara. Não é só o cara que fica fazendo filme empinando a moto de bermuda e chinelo. Não é só esse tipo de perrapado. É gente muito graúda, cara. Então, a violência, ela é generalizada, cara. Ela não tem classe social. Ela é um absurdo. E você sabe que é o pior, Paulo? O pior é que, muitas vezes, cara, as mulheres sofrem esse tipo de abuso, cara, e elas, assim, elas são consideradas culpadas. Sim. Porque é um outro absurdo total. Sim. Porque elas são... E a gente conhece vários artistas que passaram por isso. Então, artistas e pessoas. Então, o que acontece, cara? Elas são abusadas por esses monstros, cara, e muitas vezes elas não denunciam esses abusos. Por quê, cara? Por medo, por vergonha, por trauma. A pessoa, às vezes, fica numa confusão emocional absurda, ela sofre uma pressão para não denunciar, não tem apoio nenhum. O caso dessa blogueira, por exemplo, da Mariana Ferrer, eu conversei com algumas advogadas minhas, amigas minhas, e elas disseram o seguinte, cara, que esse tipo de situação em que o advogado do réu tenta imputar à vítima a culpa, é muito comum, cara, nos tribunais. E é muitas vezes isso que leva a mulher a não ter esse tipo de postura de denunciar, cara. E eu quero falar aqui também, porque sempre vai aparecer o cara que vai achar de que estamos generalizando. Não, eu entendo que também pode aparecer alguma que outra mulher que quer se aproveitar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma lei onde, se você está sozinho com uma mulher em um elevador, por exemplo, e a mulher quer falar de que você molestou ela, mesmo que não tenha nada para se provar, ela pode chegar e fazer uma ocorrência e você pode ser detido ou ser chamado. Então, o que acontece? Sim, com certeza, em alguns lugares deve existir, mas vamos colocar, por favor, deve ser 5% comparado
com todos os 95% que isso acontece. O que quero falar com isso é para que depois não venham as pessoas e falem, não, isso não. Sim, pode acontecer, mas raríssima Não, vez. é Raríssima raríssimo, vez. Paulo. Porque é simples, é você só andar na rua e você ver uma mulher bonita e quantos caras vão chegar aí xingando, falando, atropelando. É só subir um momento em um ônibus e pronto. Para chegar ao cúmulo de caras, tirar o membro dentro de um ônibus, por amor a Deus, esfregar, vi agora num avião, um cara fez xixi em cima de uma mulher. Por amor a Deus, o que passa com essas pessoas? Agora, você sabe o que acontece, Paulo? E a gente usa o universo do show business como exemplo também desse tipo de coisa. Você tem artistas, por exemplo, cara, que adquirem uma presença tão poderosa que elas meio que acabam servindo de exemplo para outras mulheres, cara, para que elas não abaixem a cabeça contra esse tipo de coisa. Você acha, por exemplo, que alguém vai chegar e vai fazer uma barbaridade dessa, por exemplo, para a Ivete Sangalo? Não. Ou a Marisa Monte, ou mesmo outros artistas. Não, cara, então o que acontece? Esses artistas, cara, eles têm realmente a obrigação, na minha concepção, de usar o poder da imagem, da força artística que eles têm, cara, para realmente ajudar e oferecer suporte a quem não tem, cara. Sim, sim. Viu, inclusive falando aqui no Brasil, alguma coisa me pareceu ter visto em alguma matéria referente a Vanderleia. Pelo que me parece, imagina a Vanderleia, o sofrimento que ela deve ter passado naquela época, sendo uma mulher bonita, no meio de um monte de cara. Cara, não deve ter sido nada fácil, né? Eu acredito que... Mas foi o que eu falei, Paulo, assim, todas as mulheres, por mais famosas que elas sejam, cara, todas têm casos em que elas foram humilhadas. Todas, eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu acho que, inclusive, esse fato aí, a própria Rita Lee foi uma das que saiu abrindo da casca do ovo, vamos falar, e colocou a bandeira forte do feminismo. Por quê? Porque ela se voltou assim? Porque deve ter sofrido muito também, né? Claro. E assim, e uma coisa que eu preciso deixar muito claro, assim, toda mulher gosta de ser elogiada. Você está entendendo? Toda. Então, quando você pega, você tem um artista, por exemplo, e você fala, pô, olha só que delícia, era artista tal. Isso, primeiro, que é um elogio maravilhoso. Agora, você... É uma outra coisa. Estava falando de outra coisa. Você sair desse tipo de admiração pela beleza da mulher, ou pela sensualidade, ou sexualidade da mulher, e você partir, por exemplo, para ofensa grosseira ou para violência, cara, isso é uma coisa absolutamente abominável, cara. E outra coisa, tem muita gente que vai assistir esse vídeo aqui, eu tenho certeza absoluta disso, que alguém vai escrever aqui nos comentários, mas se a artista fica mostrando a bunda, fica mostrando não sei o quê, bababá, ela está pedindo para ser... Cara, isso é um absurdo, não tem absolutamente nada a ver. Por mais explícita que seja a sexualidade do artista e de uma mulher, por mais explícita que seja, isso não dá o direito, cara, dela ser desrespeitada. Então, é a mesma coisa que você falar assim, ela faz pornô mesmo, então ela tem mais que... Não, cara, não. O fato da mulher fazer pornô não significa, ou se ela é uma prostituta, cara, isso não significa que ela tem que ser desrespeitada, cara. Totalmente. Bom, tem casos de mulheres muito fortes que, inclusive, eles utilizaram a tirar a roupa mais como uma rebeldia, por exemplo, no caso da Wendy Williams, do Plasmatics. Ela tirava a roupa em uma maneira de protesto punk, ela se espojando de falar, e não era uma mulher feia, quando era jovem, era bonita, e ela fez o punk e mostrou, porque ela queria mostrar que justamente o mais importante era o rock, tanto que, se você lembra, foi das primeiras que começou nos show business, com pirotecnia, fazer todas essas coisas,
E estamos falando lá também de uma artista de punk rock. Então, a Madonna se utilizou também muito dessa parte, e não significa que por isso ninguém tinha que chegar e que ia pegar a Madonna lá quando entrava no apartamento dela. E mesmo essas artistas, por exemplo, que usaram de uma força artística para empunhar essa postura feminista, elas sofreram pra cacete, cara. Você vê, a Wendy Williams, por exemplo, meteu uma bala na cabeça. Sim. A Madonna, por exemplo, apanhava do Sean Penn na hora então, assim, por mais fortes que essas artistas sejam, cara, muitas vezes na vida privada, na vida particular, elas sofrem barbaridade. E isso precisa terminar, cara. Bom, imagina a própria... igual acontecia, e tem alguns que passaram isso desde criança, né? A Madonna comentou que aconteceu isso desde criança. A banda Heart aconteceu com as irmãs do Wilson. Desde criança sofriam abuso de todos os tipos. Então, assim, e você pensa, tipo, de criança... Mas é o que você falou. Elas só refletem o que a sociedade em geral... Elas sendo famosas, se destacando, imagina se com todos esses traumas, porque um abuso desse tipo, de violência por alguém, imagina, um namorado que te espanca, tá? Vamos lá, um cara que te estupra quando você é criança, seja um familiar, seja um desconhecido, quando você é criança, deve trazer sequelas psicológicas. Lógico. Traumas muito sérios. Você imagina, por exemplo, aquelas meninas que foram vítimas do R. Kelly, que, inclusive, foi feito um documentário a respeito disso, do quanto esse cara abusou de uma série de meninas, cara. Isso aí deixa um trauma, cara, que você carrega para o resto da vida. Por mais que você faça um trabalho psicológico, você carrega isso para o resto da vida, cara. Então, assim, resumindo, assim, não adianta a gente ficar também horas e horas debatendo algo que é absolutamente ponto pacífico. Cara, esse tipo de violência tem que acabar. Tem que acabar. E não é só no meio artístico, é em todas as áreas de trabalho, das áreas de convivência social, das áreas de convivência familiar, cara. A violência contra a mulher, é claro que a gente não vai ser utópico, queremos um mundo inteiro de paz. Não, porque isso nunca vai acontecer. Mas o que precisa terminar, cara, imediatamente, e você que está assistindo esse vídeo, que você tem família, cara, você precisa ter a seguinte noção. Não se desrespeita a mulher, em hipótese alguma. Não importa o que ela faça, não importa qual é a atividade dela, não importa qual é o comportamento dela, não se desrespeita a mulher. Ponto. Totalmente. Eu quero, além disso, comentar a todos que lembremos todos, viemos de uma mãe, né? E a gente, se respeita a si mesmo, teria que respeitar pelo menos onde a gente vem, independentemente de como tenha sido que os pais, eu não tenho direito de julgar minha mãe ou meus pais, por mais que eu tenha, graças a Deus, uma mãe fantástica, mas eu acredito que só por fato de termos a vida, cara, a gente tem que pensar por que temos que ir e respeitar as outras pessoas desse jeito. Simples como isso, eu creio que é o mais básico. E quando, logicamente, existem pessoas que você vai discutir, como toda discussão, você pode discutir tudo o que você quiser, mas chega um ponto em que você não pode passar. Tem como qualquer ser humano. Igual, se você estivesse em frente do Wanderlei Silva e você discutisse com Wanderlei Silva e você não fosse um lutador, como você se discutiria com Wanderlei Silva? Igual. É só na palavra. É só na palavra. É isso. Então, meu amigo, meu caro Paulo, muito obrigado por esse papo aqui. Meu amigo e minha amiga, esse então foi apenas uma pequena conversa que nós tivemos com você, justamente porque no dia 25 de novembro é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Então, a gente quis colocar esse vídeo aqui para conscientizar as pessoas e para realmente marcar a nossa posição em relação a esse assunto. Ok? Muito obrigado. Paulo, muito obrigado
pelo papo aqui. Obrigado, Regis. E, meu amigo e minha amiga, pensa bem. Pensa bem no que está acontecendo com você e reflita um pouco a respeito disso. Beleza? Então, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, comprar o livro do Paulo, Rocking All My Dreams, que tem uma série de histórias de bastidores, e reflita a respeito disso. Porque a mudança do mundo começa nas pequenas atitudes, e você é o protagonista delas. Beleza? Então, um abraço. E queria completar que seria muito importante termos mais expoentes na música feminina, no rock, no pop. Realmente acho que precisamos, porque tem poucas expoentes. Então, precisamos apoiar a música para que também outras mulheres consigam chegar aonde elas precisam, mas sem passar por lo que muitos caras faziam lá antigamente, né? Que era como era o teste do sofá, né? Que seja por os méritos da música. E isso rola ainda muito. Tá bom, gente? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.